tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 17 de dezembro de 2011, sábado. O verbete é de número 2148, tem 4 páginas, 42 logias e 18 máximos. Eu enfatizo aí a divisão do detalhismo, que tem 13 máximos. O tema é legislador evolutivo. A especialidade é a autoevoluciologia. Definição: o legislador evolutivo é a consciência uma mulher lúcida quanto à inteligência evolutiva, capaz de decidir os impasses do próprio destino, presente e futuro, com a superioridade dos princípios cosmoéticos, cosmoeticologia, prioritários do autodiscernimento do mental soma, que é a mental somatologia, sob as reações instintuais do psicossoma, que é a psicossomatologia. No momento evolutivo, egológico, grupo karmológico e polikarmológico, que é a holokarmologia. A cosmovisão multidimensional e seriexológica. A hierarquia das leis, o primado das leis evolutivas. As diversas parajurisdições. A parajurisprudência poliplanetária orientando as decisões magnas. As leis supremas do cosmo ampliadas pelos serenões e as consciex livres. Na remissiologia nós temos aí entre os 15 verbetes esses 5. Consim transcendente, epicom lúcido, legislogia, lei suprema e para-direito. Frase enfática: a consim mostra inteligência evolutiva ao decidir os impasses do destino com a superioridade cosmoética autodiscernidora do mental soma sob as reações instintuais do psicossoma. Você se considera legislador evolutivo eficiente? Por qual razão? Nós estamos chamando a atenção que o legislador aqui não diz respeito só àquele que governa um monte de gente, não. Você, qualquer um aí de vocês, é legislador do seu destino. Então isso aí é muito importante nós estudarmos o processo das leis. Todo mundo vive sob o jugo de leis e precisa de saber como aplicar essas leis. Agora, a mega análise: autoevoluciologia, cosmoeticologia, legislação, holokarmologia, cosmovisão, parajurisdições, parajurisprudência, paradireitologia, retilinearidade, autoincorruptibilidade, transparência, teaticologia, autolucidez, arbítrio, discernimentocracia, autocoerência, semiconscienciologia, decisões, devenir e interassistenciologia. São 20 conceitos que nós temos aqui. Eu, dessa vez, praticamente copiei o que o João Paulo estudou. Ele já está doutor em mega análise, sabe? Já tiro o meu chapéu para ele. Agora, questionamentos aqui. Poderia nos explicar com mais detalhes as diversas parajurisdições, a segunda linha da parafatologia, e também a parajurisprudência poliplanetária, orientando as decisões magnas, segunda e terceira linha? A partir de qual nível evolutivo podemos conseguir esse acesso? Como melhorar nossa busca de sinergismos otimizadores e potencializadores do rendimento proexológico? Sinergismologia, página 44, segunda linha. Primeira coisa é a seguinte: vamos aqui por partes. Então vamos ver. Primeiro, os diversos detalhes das diversas parajurisdições. As parajurisdições, primeira coisa é o seguinte: é aquilo que acontece com as consciências mais avançadinhas, do ponto de vista da evolução, e que elas dirigem a sua interassistencialidade para muitas consciências. Então isso se faz, por exemplo, os colégios invisíveis, que eu estou falando extrafísico. Então são os paracolégios invisíveis. Por exemplo, dos evoluciólogos, dos serenões. Como é que fica?
Uma outra coisa, os paras colégios invisíveis da semiconsciência, dos teleguiados autocríticos, teleguiado, tudo isso existe. Agora, outra coisa, quem é mini peça do Max Mecanismo? Vocês têm que entender que essas mini peças, elas existem como consciência e existem como consciência. Aqui já tem um monte de gente que é consim, mini peça do Max Mecanismo, multiexistencial, interassistencial, multidimensional. Agora, outra coisa séria também é o processo da evoluciologia do povo, o nível que está. Então, por exemplo, a relação que você tem, ou que já teve, mesmo se foi obrigado pelas circunstâncias, a ter entrevista, por exemplo, com o evoluciólogo, concurso intermissivo, isso praticamente fica automático. Então, a maioria aqui já teve algum cheiro disso, alguma pitada, alguma colher de chá, alguma coisa nesse sentido. Não tem jeito de tirar o corpo fora disso. É um processo lógico. Só a pessoa raciocinar que ela vai ver que tem lógica. Agora, outra coisa também, são as derivações daquilo que a pessoa vai fazendo. Então, o processo da TENEPS, por exemplo, que caminha para a pessoa se tornar dona e responsável por uma autofiex, uma oficina extrafísica. Isso também faz parte do serviço. Agora, uma coisa séria. Aqui ele está falando assim, como melhorar a nossa busca, a partir de qual nível podemos conseguir esse acesso? É desse agora, não fica esperando amanhã, não. Quem está perguntando isso aqui é o meu colega lá de Curitiba, aquele que escreve aqui todo dia. Olha, vamos virar. É o vira-vira lá dos portugueses. Vamos fazer o vira-vira. Temos que nos virar para chegar nisso, fazer força. Então, você me perdoa, está falando da terrinha, mas é o jeito. Nossa terrinha. Mas vocês estão entendendo, eu não sei se você está entendendo, vocês estão entendendo o que eu quero dizer com isso. Então não tem nada que esperar, não, é agora. É igual esse caso lá que eu falei com a turma do ECP2. O que é que eles estão esperando? Do ponto de vista da desperticidade. Não é outras pessoas, não. Vai esperar quem? O seu Alfredo, lá da Rocinha, lá daquele negócio que para. Não, é vocês. A massa crítica humana é essa aqui, não tem outra, não. Não dá para apelar. Agora, depois aqui ele fala, a parajurisprudência poliplanetária. Isso eu já expliquei, inclusive tem um verbete sobre isso. Como é que chama o verbete aí? Olha, hoje é bom você estar aí, que tem uma pergunta aqui que eu preciso dar uma resposta aí de endereço. Você vai me ajudar. Mas essa aí, seria bom você assinalar aí, se você puder. O problema é o seguinte, vamos explicar isso aqui em linhas gerais, bem elementarmente a situação. O caso é o seguinte, quando um determinado planeta chega num certo nível, eles comparam com outros planetas que já chegaram naquele nível e qual foram as soluções dadas para os múltiplos problemas que apareceram. Aquelas soluções que deram mais resultado, eles aplicam aqui. Então, tudo isso que nós já estamos fazendo, já tem, precedentes, já tem modelos, exemplos, como nós chamamos lá em inglês, o template, já tem a fórmula, já tem a massa, que já se mexeu, já passou por isso, já deu resultado. Então eu fiz até um verbete que eu explico isso em algumas circunstâncias. Como é que é? Medida interplanetária, viu, doutor? Você olha aí para nós, medida interplanetária. Lá eu estou falando sobre esse caso da parajurisprudência poliplanetária. Agora, tem mais coisas. Eu estou quase falando de um verbete aqui que eu já fiz para o dicionário, que é sobre esse assunto aqui agora. Eu fiz agora, depois que eu vim para cá, meia hora. Eu acho que eu vou ler o verbete, só para você dizer que é um negócio pior ainda do que esse aqui, que está apertando mais a turma. Agora, como melhorar a nossa busca de sinergismo otimizadores e potencializador do regimento pressológico? É ver na enciclopédia tudo que a gente receita, prescreve ou dá indicação que seja melhor, uma recomendação mais técnica das coisas que existem. Em todas essas áreas da conscienciologia, nós já temos técnicas para serem aplicadas. Agora aqui outro. Por favor, esclareça sobre o determinismo e o livre-arbítrio. O determinismo é o seguinte, existe o livre-arbítrio da pessoa, aquela liberdade dela se manifestar. Se ela começa a funcionar e se manifestar
e a produzir, a fazer realizações positivas em favor dos outros, o livre-arbítrio se abre. Agora, se ela começa a ver muito egoísmo e criar problemas, aí ela entra nas síndromes, nas fobias, nos transtornos, e etc., ela começa a fechar. Esse fechamento do livre-arbítrio já funciona como determinismo. Então, vem alguma coisa em cima dela. Agora, veja, não existe, por exemplo, o fiscal, a polícia extrafísica para verificar e encaminhar a pessoa, prender, colocar num presídio ou qualquer coisa nesse sentido. Isso é automático na pessoa. Quando a pessoa começa a fechar o livre-arbítrio, ela piora tudo dentro dela. Então, aquilo vai piorar a paragenética dela, a paragenética vai influir na genética, a genética vai influir na mesologia, no modo dela agir, tudo piora. Então, o livre-arbítrio, quando se fecha, só de parar é o estacionamento, a pessoa já regrediu. Isso aí é negativo. Então, o determinismo funciona quando o livre-arbítrio falha. Agora, quanto mais lucidez a pessoa tem, mais livre-arbítrio ela vai tendo, porque ela fica mais viva, autoconsciente, recupera os cons magnos, começa a agir mais corretamente. O senhor poderia explicar a lei do devenir? A lei do devenir é o seguinte: a evolução da consciência é contínua. Tudo indica que você é eterno, não tem jeito de desfazer você. A maior frustração que existe, por exemplo, é o suicídio, quando a pessoa quer acabar com ela mesma. Não tem jeito. Então o processo continua. Agora, não pode haver estacionamento, porque quando eu estava acabando de falar, quando a pessoa estaciona, ela regride. O problema que a consciência é vitalidade. Vitalidade é a vida. Vida quer dizer movimento. Então isso tem que estar sempre em movimento. Se sua vida está parada demais, você é uma banana ou, se quiser, um vegetal. Você está estacionado. Isso aí dá para trás. Agora, a mesma coisa, se sua vida está boa demais, quase sempre é tipo sombra e água fresca, também está tudo errado. Você tem que estar com problemas de assistência. São as crises de crescimento. Quem não vive com crise de crescimento interassistencial está perdendo tempo aqui nessa vida. E repetindo besteira do passado. Porque se a pessoa entra nessa, é porque ela já vem com algum buraco, fissura, lacuna na personalidade vinda do passado. É um processo da paragenética falha. Agora aqui, uma pessoa que foi espírita a vida inteira e somente há 2 anos descobriu a conscienciologia e a pratica, começando a desenvolver estado vibracional, arco voltaico, projeção consciente, quando começa a fazer a TENEPS, que é o meu caso, o seu amparador sempre será outra consciência e não mentor que já há anos passa mensagem. Não. Quem passa mensagem, orientação para o médium é guia cego. Quem trabalha com a TENEPS é um técnico extrafísico. Ele é lúcido, é mais do que aqueles. Agora, às vezes lá, quem melhora primeiro é o guia cego. Então ele começa a querer ser amparador extrafísico. A hora que faz isso, ele instrui a pessoa para chegar na conscienciologia. Então, um monte de gente que vem aqui, devido ao guia cego que fez. É tanto que eu falei, faz mais ou menos uns 50 anos, quer dizer, meio século, que eu estava falando aí com a minha turma, inclusive com o enumerador. Falei assim, olha, uma boa coisa seria se vocês me dessem uma chance, que eu ia conversar com esses guias cegos, porque com os pupilos deles eu não consegui muita coisa no espiritismo, mas quem sabe que eu consigo com os guias. Eu cheguei a falar. Agora veja, para mim foi de vida essa minha, vamos dizer assim, minha hipótese, né? Que eles fizeram o pandeiro. Olha a lógica, eu explico tudo pandeiro se vocês forem estudar por aí. Agora, eu lembro como se fosse hoje, eu falei com o enumerador, ele na mesma hora foi falar nas instâncias mais elevadas. Entendeu? Deu no que deu. Valeu a pena. Quer dizer, eu não cheguei a me queixar, eu apresentei uma hipótese. Você está entendendo? Não houve queixume, nem reivindicação, não. Olha, há uma hipótese. Isso tudo foi mais ou menos em 1967, que eu lembro. Quantos anos são? São quase 50 anos, não é isso que eu estava calculando? É por aí.
Foi 1967, porque eu deixei em maio, eu deixei o movimento espírita, e eu estava no Rio, lá, trabalhando as minhas coisas, no meu apartamento, aquele negócio todo, instalando os processos do primeiro semestre. Eu estava instalando ainda o resto dos meus processos do consultório, lá na Figueiredo Magalhães. Eu lembro como se fosse hoje. Eu tinha pego o meu Fusca, o tal maceteado, estava vindo para o negócio. Quando eu tive, já que não deu, agora tudo foi por causa de uma pessoa que me, vamos dizer lá, me fez parou na rua e perguntou, era um espírita que eu conhecia e tal. Fala, mas você deixou mesmo? Foi um curso. Necessito urgentemente da ajuda para superar uma difícil fase. Enumero aqui minhas dúvidas. Planejo uma viagem para Foz do Iguaçu em 2012. Quem devo procurar para esclarecer questões relacionadas com estadia, cursos oferecidos e explicar a situação mais detalhadamente. Seria bom ele ligar, talvez, para a recepção e tal. É isso? Fala aí para nós aí, qual é o endereço? Isso. Você liga aqui para o CAEC, o telefone é 45 3525 2652. De novo, 45 35 25 26 52. E eles vão te dar toda a orientação. Agora aqui outro. Gostaria de visitar Portugal agora, no final do mês, com meu filho. Residimos na Alemanha. Quem devo procurar para esclarecer questões relacionadas com estadia, cursos oferecidos e explicar a situação mais detalhadamente? Olha aí a IAC para nós. Isso. Para dar para ele? Eu vou dar um e-mail da IAC, que é eu tenho um site aqui, www.iacworld.org. De novo, né? www.iacworld.org. E tem um telefone aqui de Foz do Iguaçu, que é o 45 2102 1424, 45 2102 1424. Isso é da IAC. Tem o celular também. Aqui fala que é Foz do Iguaçu. Isso, Foz do Iguaçu é um representante da IAC. Tá bom. Né? Kátia, o celular que tem aqui é o 8404 5923. 45 sempre, né? Nós temos que atender. É a professora Verônica. Eu dou muito valor para ela, essa que está perguntando, lá da Alemanha. É esse mesmo. Isso mesmo, olha, é o 45 8404 5923, a professora Verônica vai te ajudar. Tá bom. Quais são os efeitos cognitivos advindos da solidariedade interconsciencial? Seria uma forma de prevenção da demência senil e de Alzheimer? Poderia explicar e exemplificar os efeitos omnicatalíticos dos poderes conscienciais em ação e a lei do devenir, essa eu já expliquei, e da lei da impermanência. A impermanência é o seguinte: do mesmo jeito que existem as coisas que estão fixadas, existem aquelas que estão sempre em renovação. É a reciclagem incessante, ininterrupta. E essa reciclagem deve ser feita através dos fatos e para fatos. Então a gente tem que orientar, observar e ver tudo e orientar aquilo que nós fazemos nós mesmos através das mudanças ocorridas pelos fatos e os parafatos. Agora, os efeitos cognitivos advindos da solidariedade. O problema é o seguinte: quando a pessoa começa a trabalhar com a solidariedade interconsciencial, que é aquilo que nós chamamos de interassistenciologia, ela amplia o processo da lucidez. Por quê? O ambiente dela, a parapsicosfera, o holopensene onde ela mora, o povo com quem ela vive, tudo vai ficar mais harmonizado. Ficando harmonizado, ela vai pensar melhor, vai recuperar as sinapses, parasinapses, né? Neosinapses. Então a coisa muda de figura. Seria uma forma de prevenção da demência senil? Não há dúvida que é, e do mal de Alzheimer. Poderia explicar, então, os efeitos omnicatalíticos dos poderes conscienciais em ação. O caso é o seguinte: a tendência da pessoa, quanto mais ela coloca discernimento, quer dizer, saber distinguir o que presta daquilo que não presta, aquilo que é avançado daquilo que está ultrapassado, o que acontece? Esse processo de discernimento aumenta a velocidade, a qualidade e intensifica os processos de catálise, de renovação,
de alteração da pessoa para melhor. Então, os poderes dela, do ponto de vista de manifestação, eles se aprofundam, eles se expandem, a coisa aumenta. Esse é que é o caminho da efeitologia. Agora, gente, eu quero dizer para vocês que amanhã, domingo, 18 de dezembro, vai ter mais um debate no CAEC, que não é aqui na tertúlia, é aquele antigo que nós temos desde que o CAEC foi criado. O tema é desrepressão consciencial. O debatedor amanhã vai ser o nosso professor Pedro Gomes. O local é a sala 02, o horário das 15 às 17. Quer dizer, se vocês aí começarem a esquentar o debate aqui, depois vocês ampliam lá nesse debate. Eu não sei como é que estão, quantas pessoas estão aparecendo nesse debate atualmente. Eu estou por fora aí atualmente, como é que é. Mas agora, ó, o tema desrepressão consciencial, esse dá para brigar muito sobre o assunto. Permite muita refutação, muita coisa para se pensar. Agora, ó, eu tenho aqui uma boa notícia para vocês, principalmente para o Locho, mas ele não está aí agora. O caso seguinte é Grife Gourmet, cardápio do jantar de confraternização. A data, dia 24 de 12, quer dizer, a véspera do Natal. Arroz com frutas cristalizadas, estrogonofe de camarão, maminha assada ao molho de ervas finas, batatas coradas, chester à Califórnia, bacalhau à portuguesa, bolinho de bacalhau, saladas variadas, salada russa, salada de palmito, salada tradicional, sobremesa, pudim, sorvete e rabanada, bebidas, refrigerante diverso, R$40 por pessoa, vagas limitadas, inscrições na recepção do CAEC. Olha, eu estou falando isso com 40 dias de... 40 dias não, 12 dias de antecedência para vocês. Quer dizer que vocês têm 12 dias para resolver, não é muito tempo não, tá certo? Agora, quem não aparecer, mulher do padre, não é isso? De modo que vamos ver o que vai dar. Confraternização no final do ano. Eu acho que isso vai valer a pena. Vocês estão vendo, tem até camarão, gente. Não, mas o camarão, que é a coisa nobre, a turma da antiga monarquia vai sentir bem aí nessa. Agora, voltando aqui ao legislador evolutivo, eu posso ler para vocês aqui que eu estava falando aqui, que é coisa rápida. É apenas um esboço, um rascunho, que eu fiz aqui para fazer um verbete do dicionário. O tema que eu estava conversando hoje com a Lud sobre esses assuntos aqui, sobre um assunto que ela mesma levantou, que era o que eu já estava pensando. Então, mas eu não tinha escrito nada, eu cheguei aqui e escrevi isso aqui, que é o rascunho. O tema vai ser mais ou menos somatotranscendenciologia. Então, o que é isso? É a transcendência dos processos extrafísicos que a gente traz para cá e já começa a mudar, desde já. Então, é um processo que é dentro da evoluciologia, mas eu não sei qual é o argumento que eu vou usar, se é autoevoluciológico ou qualquer coisa nesse sentido. Agora, a introdução, a multitranscendentologia, ou transcendenciologia. A melhor condição extrafísica é quando a consciência lúcida transcende as exigências vegetativas da intrafisicalidade somática, alcançando os estados dos pós. Então, veja bem o que eu estou falando. Estados dos pós. Vamos entender o que é isso. Eu não estou falando aqui do pó, todo mundo que veio para cá, saiu do pó, volta para o pó, não é isso não. O pós aqui é aquilo que passou. Por exemplo, o pós-gênero, a pós-dessomática, a pós-economia, a pós-somatologia e outras da mesma natureza primária ante a serenologia. Então, isso aqui é. Agora, premissa, vivenciologia. Além do exposto, o que mais importa é começar a vivenciar a transcendentalidade dos estados dos pós, aqui, nessa existência humana, agora, com a lucidez máxima, a recuperação dos cons magnos, ou a autodeterminação e disciplina multidimensional. Agora, argumentação, euforizaciologia.
A libertação do apego à morfologia, quando patrocinada pela auto-mega-euforização, é capaz de levar a consciência lúcida à somatotranscendência do pós. Isso aqui é que é a novidade que a gente tem. Realmente a euforização leva a isso. Devido ao problema de equilíbrio, de harmonização, de minimização dos a conflituosidade, etc. Agora, conclusão. Prefixologia. Prefixo. Parece que não tem nada a ver com isso, mas vocês vão ver se tem ou não. A vivência dos conceitos conscienciológicos sustentados com o prefixo para, que quer dizer processo extrafísico, sempre do lado de lá, multidimensional, já nessa vida biveicular, ou nessa vida quadriveicular, quer dizer que nós temos 4 veículos, antecipa as conquistas intermissivas. As consciências intermissivistas, tal mega feito é factível, execuível e possível já. Então é isso que nós queremos mostrar. Nós estamos mostrando o que é possível e as possibilidades de chegar até isso. O que é que funciona e quais os efeitos que tem em poucas palavras. Que é isso que é o interesse que a gente tem nesse processo do dicionário. É mostrar essa realidade. Eu não sei se vocês entenderam, deu para entender mais ou menos? Agora, isso aqui é rascunho. Eu vou procurar clarear mais os conceitos, etc. Tal, e explicar bem. Mas são coisas que a gente já falou assim, mas mais ou menos en passant. Mas não do ponto de vista específico. Nós nunca falamos disso. Desse jeito, do jeito que precisa. Então, as condições do pós. Aquilo que é o transcendente, aquilo que ultrapassou, aquilo que está na frente. Que as pessoas às vezes ficam pensando, isso não é para mim. É igual o que aconteceu lá, eu estava falando lá no caso do ECP2, mesma coisa. Entende? Agora, é isso que os nossos amigos aí pediram para eu escrever. Eu estou pondo aquilo que eu acho. Que é essa briga de foice no escuro, numa noite de lua cheia. Você está entendendo? Entre a dimensão de lá e essa. Quer dizer, a psicosfera, vamos dizer, no caso da baratosfera, e depois a filial da baratosfera aqui, que precisa ser eliminada. O caminho é esse. A intenção é essa, pelo menos. Vamos ver se a gente chega lá. Pode falar. Sr. Valdo, na exemplologia, na última página, 47, você coloca sobre o legislador evolutivo inversor, né? Que é a consciência decidindo os impasses do próprio destino. Essa fase, eu penso que exista uma interação até mais pronunciada, uma intervenção maior dos amparadores, que a consciência está construindo, está na fase preparatória, enfim, é jovem, ela decide, mas ela tem uma interação maior com o amparador para decidir esse destino. Como é isso? Mas a pessoa, nessa ocasião, ela não tem tanta capacidade receptiva. É isso. Isso é que é o brabo. O problema é melhorar a capacidade receptiva. Então, por exemplo, eu chego para o jovem e falo assim, olha, eu na sua idade, eu ficava mais sério e levava minhas coisas com maior seriedade. Via o que era o essencial e ficava em cima daquilo. É uma saída. Entende? Porque as pessoas se deixarem, então agora com esse processo nosso de supercomunicação, problema da internet, tudo muita isso, dispersão. a meninada está desviada demais. É difícil Tá até tudo, conversar. É uma auto-enganologia violenta, generalizada. É muito difícil mesmo. Então é isso aí que precisava de... Porque os amparadores querem ajudar, mas se a pessoa não quer ouvir, se ela não permite a interlocução, como é que fica? Agora, levando em consideração que uma consciência jovem esteja mais madura, esteja lúcida, e que ela tem esses amparadores que conseguem interagir com ela, em que nível de percentual de decisão esses amparadores têm na vida desse jovem? Porque se ela que decide, ela é o legislador... Eles ajudam é muito o jovem a fazer a profilaxia, a prevenção, a vacinar contra as coisas. Uma das coisas que precisa mais ser vacinado o jovem aqui é contra as drogas. Que é um negócio que está levando todo mundo para a baratosfera e levando de uma maneira automática. É quase que instantâneo o processo. Em pouco tempo a pessoa até morre. O crack está matando gente, é uma loucura. Está vendo, o governo do Brasil agora está fazendo uma boa coisa.
vão usar bilhões de reais para assistir os drogados em crack, né? Isso está precisando mesmo, a situação é precária. Agora, eles fazem força para evitar isso. É segurar a pessoa, estabelecer as raias de defesa para ela. Campo de defesa. É uma saída. Se a pessoa, seguindo num caminho correto, investindo na assistência, nessa fase já na juventude, enfim, caminhando para a adultidade, existe um veio que é o mais importante da PROEX, ou o que é o mais prioritário para a PROEX? Eu penso que é quando a pessoa começa a dar valor para as energias conscienciais. A hora que ela dá valor para as energias, ela amplia a autodefesa. E ela tem que começar cedinho. Por isso que eu falo sempre com a Evolucim. Arranja os responsáveis, pai, mãe, etc. Traz tudo com a criança. Aos 7 anos, no máximo. Já pode começar a mexer com a pessoa. Com as energias. Com a criança. O que eu queria entender é qual é o momento em que esse veio central da PROEX da pessoa, os amparadores, até que ponto os amparadores deixam a pessoa pensar, ou eles aí depende do temperamento da pessoa. Isso? Tem pessoa que custa amadurecer, outras são mais rápidas. Isso depende do temperamento. Agora, depois tem a genética, a mesologia, está tudo influindo aí. Então tem que ver. Eles não podem generalizar. Tudo você tem que estudar e ver. A reação aqui dessa pessoa é isso. Então, vamos agir por aí. Às vezes não adianta você forçar muita barra. Entende? Às vezes a pessoa tem muita energia, nem sabe mexer com aquilo direito. Eu vejo, por exemplo, que tem certas pessoas que vê falar, depois ela começa a compreender o que é o macrosoma. Na mesma hora ela fica enfoguetada com aquilo. Mas isso é uma coisa que não é fácil. Tem preço. Então, certas pessoas eu já vi. Tem pessoa que eu vi que tem o processo do macrosoma, mas de uma maneira evidente para quem estuda o assunto igual eu, que não é uma coisa fácil. Nem sempre é evidente. Mas tem casos desses que são super evidentes. Você olha, a pessoa está desperdiçando uma opção de coisa aí, a gente tem que chamar e falar assim, vem cá, você já pensou, se você for assim, 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 o que está acontecendo com você? Agora, por quê? A pessoa, às vezes, tem um macrosoma, aquilo melhorou a condição dela, ela está numa fase, às vezes, ainda moça, cheia de vida, muita energia, a energia é duplicada, então ela começa a ser hiperativa, exagerar, entra na riscomania, ela queima a vela da vida em duas pontas ainda jovem, isso tudo dá para trás. Então isso tudo eles olham muito essa questão. Agora, uma das coisas mais sérias que tem com o macrosoma, isso eu sei por causa das coisas que eu vi, como é que alguma coisa eu vi disso. E depois disso eu já confirmei, na minha condição aqui de Valdo, eu vi a situação lá. Que eles não fazem o macrosoma sem recomendação, não. Sempre tem. Então tem o modo de uso. Tem as instruções de usar. É a bula. Como é que você usa? Uma bulona. Não é bula comum, a bulona. Entende? Como é que explica para a pessoa, cuidado, hein? Isso aqui é assim. Que é igualzinho você colocar uma gilete na mão da criança. Eu penso assim. Se der um macrosoma para certas pessoas, sem explicar o que é a gilete na mão da criança. É um perigo anunciado, tragédia anunciada. Está na cara. Não é fácil. Agora, olha, quando a pessoa começa a raciocinar e vê o alcance disso, tem gente que vai falar comigo e enche os olhos de lágrimas, de emoção de ver. O que é que aquilo já salvou a vida da pessoa? Essa semana eu tive com uma pessoa que falou a mesma coisa. Macrosoma. É uma bênção. Aquele negócio que eu vi falando aqui, as minhas piadas. Não, vamos fazer um monumento disso na praça. Essa pessoa virou para mim assim, você vive falando em fazer monumento, que tal fazer um monumento do macrosoma? A macrosomatologia na praça. Tem razão. Agora, essa pessoa que já entendeu. Agora, você pensou, se uma pessoa dessa entendeu, na sua idade de Balzac, como é que vai ser isso? Depois dos 30 para frente, beleza que não vai ser.
Ela tem mais do que 200% ainda para viver. Se a gente marcar entre 90 e 100 anos de idade, como é que fica? O máximo. Então pensa nisso. O caminho e o valor que tem essas noções. Agora, vocês estão vendo então como é sério certos princípios, conceitos que nós falamos aqui, né? Que compõem a estrutura do processo da conscienciologia. Quando a pessoa entende isso, vai longe. Agora, o problema é que ninguém estuda isso, por exemplo, na academia, na universidade. Vocês duas estudaram medicina. É duro. Não viram nada sobre macrosoma. Aqui para você. Depois deixa eu rir, né? Essa questão do macrosoma, eu penso que seja bem difícil da gente entender, até porque eu acho obscuro. Para entender, compreender essa relação da paragenética com a genética, como é que funciona. Agora, e se também você porque as começar a pessoas... estudar os seus pacientes, você vai quebrar a cara. Você vai começar a ver esse cara tem macrosoma. eu tenho Agora, assim... pior é isso. Pior é aquele médico que chegou para mim. Isso aconteceu lá no Rio. Chegou para mim assim, Valdo, eu já cheguei à conclusão que eu não tenho macrosoma, mas é duro a hora que você faz o diagnóstico da pessoa que tem, né? Falei assim, que tal? O seu orgulho ainda está aí ainda? Ou ficou abaixo da sua sola do pé? Isso eu falei para ele. O seu orgulho ficou aonde? Você jogou no bolso? Bolso do níquel, esse aqui da frente? Colocou o orgulho lá dentro. Eu já... Agora, ele reconheceu isso tudo. E ele falou, eu não tenho macrosoma, não. Pelas coisas que eu já entendi, não tenho. Fiz tudo quanto foi comparação com a minha família, o meu povo, não tem. Tem até gente da minha família que tem até chance, mas eu não tenho. Agora, é duro na hora que você chega e vê um paciente. Agora eu virei para ele assim, foi só um que você viu? Eu falei assim, não, de 2 eu desconfiei, de um terceiro eu tive certeza. Agora eu virei para ele e falei assim, você teve chance de falar? Eu falei assim, não, mas ainda tem chance. Quer dizer, é paciente que daí ia conversar com ele sobre coisas da própria família, não era bem ele. Agora ele chegou à conclusão que o cara tinha macrosoma. Tem certas evidências, você porque ainda não teve chance, mas dentro da medicina tem certas evidências que só falam, eu sou macrosoma, só falta falar para você. Você vai ver que não tem saída. Não tem jeito. Aquela pessoa que no meio de um monte de gente, que cada um está caindo em pé, a pessoa nunca precisou de médico. Já está com mais de 30 anos. Como é que é isso? Na família não tem ninguém daquele jeito. Você vai olhar a pessoa de carnadura dura. Se é mulher, então, isso é uma diferença enorme. Você sabe que a maioria é tudo na base de flacidez de gelatina. Então é um problema isso aí, é um caso seríssimo a gente pensar nisso. Agora, vocês vão de ver, foi quando eu estava fazendo meus cursos em Hollywood, lá no Japão, a hora que eu fui ver o Matihai lá nas Filipinas, que chegavam os pacientes e eu querendo estudar e não podia. Você está entendendo? Eu queria ver, né? Não dava. Uma vez eu cheguei e falei com o Sakurai, olha, tem gente, você ainda não pensou, sua medicina aqui no Japão, você não estudou isso, é com o nariz, né? A mão, o dedo no nariz dele, você não estudou isso. Assim, mas sabe que é uma hipótese a ser estudada, né? Ele falou para mim, é uma hipótese a ser estudada. É possível? É possível. Agora ele virou para mim e falou assim, o que você acha da minha clientela aqui? Eu falei assim, não, aqui a gente não vai encontrar muita gente não, que a maioria vem para fazer reparo de lataria. Então, assim, já... que lá era mesmo. Mas é que tinha gente séria. A turma de artista tinha gente fora de série. Tinha algumas das freguesas lá dele, a cliente dele, que era do Takarazuka, que era atrizes lá do Teatro das Mulheres, que eram fora de série, do ponto de vista geral, ginossoma, a situação toda. Às vezes vinha mais para ter uma orientação cosmiátrica, de cosmiatria, não era bem para reformular nada. Entende? Última dúvida em relação, quer dizer, última não, né? Última de milhões de dúvidas sobre o macrosoma.
Não, dúvida é igual conclusão, nunca tem a última. Não, é impossível. É um assunto e é instigante, tem muita coisa que se pode tirar daí e que a gente não tem muita informação. Por exemplo, por que tanta gente imatura recebe um macrosoma? Que precisa de tantas recomendações, uma bulona... O problema é o seguinte, ela está numa fase crítica, quase sempre dentro daquele nível taconístico, da TACOM. Para ela sair daquilo e acertar a coisa mais depressa, se der uma de mão, ela vai produzir 1000%. É o caso que aconteceu com o Chico Xavier. Entende? E ele saiu bem. Ele é completista, foi completista dessa história. Então a gente tem que entender isso aí. Então esse macrosoma eu considero primário, é fichinha. Esse aí é de favelado, entende como é que é? O negócio não é ainda. Eu quero ver o macrosoma de vocês que estão conscientes. Isso aí sim. Agora, muita gente desconfia que tem macrosoma, mas não quer falar para mim, porque senão eu aperto o pé. Eu vou apertar mais, então a pessoa não fala nada, ela fica quieta. Mas que tem. Tem disso. Agora, onde é que pode ter mais macrosoma? Na CCCCI. Ou não? Tem lógica? O que vocês acham? Tem que ser. É o mesmo? Não, nesse caso, por isso Entendeu? que eu estou falando. Diferente. Esses são mais raros. Entende? A virada da TACOM você vai ver na filosofia, na universidade, sabe como é que é? Nas religiões, na literatura, na arte. É aí que você vê. Eu cheguei a ver no Oriente, lá, nas coisas lá. Tinha gente. Professor. Mulher. Tinha uma mulher que eu jogava golfe com ela. Eu achava que ela tinha. Outra coisa, quase sempre ela ganhava de mim. Filha da mãe. Professor, ela falou de macrosoma com imaturidade. Como é que é? Ela falou de macrosoma com imaturidade. O senhor falou que o macrosoma, ninguém vem com macrosoma sem manual de instrução. Não, porque tem um macrosoma primário e tem um avançado. O primário é aquele para consertar a situação, que a pessoa já fez muita coisa, já fez assistência, tudo isso, mas é muito taconística, é da tarefa da consolação. Ela ainda não chegou no esclarecimento. Então, para eles dar aquele último retoque, sabe como é que é? Aquilo que falta, né? A última. Então, eles ajeitam, acertam, melhoram a pessoa, vacinam, a última vacininha, para ela não ter mais malária. Entende? Situação é essa. Professor, fala mais para a gente sobre as instruções para o uso do macrosoma, quando elas começam a aparecer. O que eu acho é o seguinte, eu quando descobri, comecei a lembrar dessas coisas todas e vi que eu tinha, eu falei assim, então, eu tenho que cuidar mais do meu corpo do que a média. É por isso que vocês veem, eu sou um pouco fanatizado pela somatologia. Sou ou não sou? As coisas todas que eu vejo, estudo é por causa do macrosoma. O macrosoma faz a pessoa a estudar mais o soma para dar menos valor para o soma. Mas, para isso, ela precisa de ver todo o valor que o soma dá para ela. Ela tem que entender. Mas ela começa a pensar e alimenta o soma. O macrosoma, a tendência dele é levar todo mundo para o discernimento. Então, essas instruções vêm a partir da autopercepção. A autopercepção, mas eles explicam isso para a pessoa. Porque é igualzinho, por exemplo, nós vamos falar para você, olha aqui, eu estou te dando um carro novinho, 0 km. Agora, você tem que olhar, esse carro tem isso aqui automático, tem aquilo lá não sei o quê, tem isso aqui, está cheio de acessórios. É uma instrução para você que está com um carro novo, que é o novo Soma, o Neo Soma, entende? Que é maceteado. Então a gente não pode dar o meu fusquinha maceteado para qualquer pessoa. Tem que explicar como é que é. Então é a mesma coisa. Você entende? A pessoa tem que começar a pensar. Então, eles instruem a pessoa sobre aquilo que foi colocado. Então fala com a pessoa, olha, você vai ter um pouco mais
de condições positivas nesse setor. Então, muita gente fica com aquela inspiração, ele já traz aquilo, já vê que tem alguma coisa. Isso ajuda. Agora, ainda tem muita coisa para nós estudar em matéria de macrosomatologia. Tem muita coisa que a gente pode estudar ainda, pode ajudar. E isso esclarece muito. Agora, outra coisa também é o seguinte, tem aquele nosso amigo que chegou para mim, era um cara lá de Goiás, chegou para mim e falou assim, Valdo, se eu começar, eu não tenho macrossoma, mas se eu começar a estudar bastante macrossoma, você acha que eu vou criar um módulo pensene adequado para ter um na próxima? Eu falei assim, está lá na cara, né? Ó. Ele tinha razão, não tem lógica isso? O raciocínio dele é perfeito. Ele falou assim, está na cara, assina embaixo. Não tem jeito. De modo que, vamos pensar nisso, vale a pena, é uma saída. Agora, eu já vi alguns colegas meus de medicina muito interessados no assunto. E às vezes eu estava interessado, quase sempre ele começa a interessar pelo macrossoma e ele começa a estudar paragenética. Uma coisa puxa a outra, inevitavelmente, não tem jeito. Tem até um dos meus colegas que ia até se preparar para estudar só paragenética a partir disso. Quando eu estudei o negócio lá e consultei o César Lattes, que eu queria fazer pesquisa, a minha pesquisa era para fazer por aí. Eu ia entrar em umas coisas dessas para bater no macrossoma. Entende? Mas ele falou assim, ó, não entra nessa, a situação está precária. Ele falou assim, está pior do que na época do Galileu. Eu falei assim, então está danado. E vocês sabem, o Galileu é da época da igreja, né? Não era fácil. Tem até um filme sobre o Galileu, né? Eu não sei se vocês já viram, o filme é muito interessante. Cheio de perguntas, etc., resposta e tal. Vale a pena. O cara passou por poucas e boas, a posição dele, querendo defender o Copérnico, o negócio dava para trás. Outra coisa, o Papa era a favor dele, na última hora o Papa Clefou deu conta. Coisa terrível, né? O sujeito que era amigo dele desde moço. Terrível. Agora, uma coisa muito interessante que ele tem é o seguinte, a filha dele teve um nome oficial lá na igreja de Maria Celeste. Maria Celeste era a minha amparadora, que eu recebi muita mensagem mediúnica dela. Agora eu te pergunto, é a filha dele? Eu não sei, não está aqui quem falou, eu não sei. Maria Celeste. Vocês já viram a mensagem mediúnica da Maria Celeste? Já viram, não? O Chico adorava as mensagens que eu recebia dela. Entende? Maria Celeste é o nome da filha dele. A filha dele foi um sustento até morrer. Agora, a moça morreu Balzaca. Acho que ela tinha 31 anos. Ela entrou no convento, que ele mesmo colocou no convento, que ela era filha espúria, de fora, sabe como é que é? Então, não dava para casar direito. Então, o jeito era entrar na igreja. Agora, Maria Celeste. Hein? Tem? Eu ainda não vi, não. Eu só sei o caso da Maria Celeste, porque na ocasião a gente foi estudar e falou assim, Valdo, isso tem relação com Galileu. Olha aí o que é. Mas eu não cheguei a ver. Professor, aqui em cima. Aqui. A Maria Celeste é a mesma aura celeste que aparece no Projeções? Não, é outra. A Aura Celeste era uma grande espírita, líder, uma grande personalidade, que eu tive contato com ela, mas esse é físico. Fisicamente, não. Agora, a Maria Celeste era uma consciência que eu recebi muita mensagem dela. Entende? É o nome que deu. Então. Na época, lá com o Chico, eu recebi. Professor, fazer uma pergunta. É possível uma pessoa fazer muita assistência extrafísica e não estar consciente disso? A pessoa não ter parapsiquismo no dia a dia? É lógico que tem, né? Tem muita gente que é boa espontaneamente. Entende? É por naturalidade, natureza dela, etc. Tem muito disso. Por exemplo, principalmente mulheres. Mas mulheres, por exemplo, que já foi muito parideira em vidas anteriores, tem muita gente assim, é positiva. Ela ajuda a humanidade. A pessoa estar, por exemplo, em projeção, a pessoa estar assistindo um monte, lúcida,
só que no intrafísico ter cegueira. Não, às vezes tem, mas isso aí, quando acontece, é por pouco tempo. Se a pessoa é boa mesmo, os amparadores alertam a pessoa, acorda. Ei, acorda. A pessoa se desperta. Sobre a evolução, quem patrocinava as ressomas dos seres primitivos, inteligentes e reurbanizações do primeiro planeta habitado do universo? Pois não poderia haver auxílio de consciência evoluída vinda de outro planeta. Será que o primo Pensene criou consciência evoluída para auxiliar o primeiro planeta habitado do universo? Olha, é bom você perguntar para ele. Se você ficar sabendo, depois você me informa, que eu não sei. Vou participar hoje do seminário de pesquisa em São Paulo. E o meu tema é inflexibilidade autopensênica, a autopesquisa aplicada ao estudo da paradireitologia. Olha, tem um monte de gente aí que está interessada em paradireitologia, isso é em São Paulo hoje. Estou propondo para debate com base nos verbetes da paradireitologia e cosmoeticologia, para fins de qualificação da conduta humana em cosmoética e anticosmoética. O senhor acha que faz sentido essa proposta ou estou chovendo no molhado? Pode falar, porque eu já reciclei a inflexibilidade. Essa tá boa, né? Reciclou a inflexibilidade, quer dizer que está mais flexível, está acessível agora. É ela aí é fora de série. Agora, ó, o que eu quero dizer é o seguinte: a ideia é boa, vale a pena. Agora, veja os conceitos que vão aparecer e colha e anote. Arranje uma pessoa, sua amiga, para anotar as perguntas e questões que vão aparecer no seminário. Se você não puder anotar, na hora que você estiver falando qualquer coisa, a outra pessoa anotar para você. Isso aí vai enriquecer você. Olha depois com critério, quando você descansar, no outro dia, quais são as questões que eles vão aventar. Por quê? Porque lá, possivelmente, esses nossos amigos vão dar uma de mão. Os emissários do Transmentor, porque nós estamos aí hoje. Eles vão dar uma de mão, coloca a mão, né, e dá uma inspiração para a pessoa, sei lá, né, vai acontecer alguma coisa aí. De modo que vale a pena anotar depois quais são os conceitos que tem. Isso é em São Paulo. Inflexibilidade autopensênica. Eu já reciclei inflexibilidade, essa está boa. Ela já entrou nisso para melhorar. Pode falar. Sovaldo, na primeira página, em pensenologia, na penúltima linha, o senhor menciona a pensenização parajurídica. A pensenização parajurídica é da parajurisprudência, né? Que é o problema da pessoa pensar como é que fica isso. Que é a transcendência lá do povo de 2 milênios aí para trás, não é isso? Qual que é o elemento essencial, fundamental dessa pensenização parajurídica? Eu penso que aí é a cosmoética, né? Cosmoético pensênico. E outra coisa também, eu acho também que é um processo de praticidade, o pragmatismo, que às vezes falta no direito. Pragmatismo é aquilo que eu falei com aquele meu amigo. Ele começou a estudar muitos processos nossos. Lá pelas tantas, deram para ele um juizado lá de pequenas causas. Ele era o juiz. Aí vem a mulher que quer matar o outro, quando for sair lá fora, os dois brigando, só faltaram chupar o olho do outro. Então, eu perguntei para ele assim, e qual era o problema? O problema era uma briga por causa de R$400. Eu virei para ele, então, quando acontecer isso de novo, você dá os 400 que depois eu dou o dinheiro para você. Eu falei assim, mas Valdo, como é que fica o direito nessa? Fica o máximo, eu paro o direito. Vocês estão entendendo, né? Isso aqui é justamente o caso aqui, a parajurisprudência. É uma resolução. Agora, veja, mas Valdo, você vai subverter o direito todo desse jeito. Assim, e o que eu tenho que ver com isso? Você é um cara que faz questão da letra, mas não é o caso? Outra coisa, quem é que pode ir contra isso, se o juiz é bom? Agora, eu só falei com ele, você vai fazer isso e abrir o olho, porque vão aparecer. No Brasil tem um jeitinho, né? Todo mundo vai querer o Gerson, a lei do gersismo. Eles vão querer tirar partido de você. Agora, então, você prepara uma banana, já deixa. Pode dar até uma banana dessa de plástico amarela para a pessoa. Quando você vê que ela está mal intencionada, em vez de dar o dinheiro, você dá uma banana de plástico. É uma saída.
Então, nesse caso que o senhor conta, já contou esse caso várias vezes, ele é bem, assim, exemplar mesmo. O elemento principal ali para a pessoa tomar a decisão é a resolução em cima do lance, da hora, para acabar com o conflito imediato, é isso? O que tem que fazer para terminar com o conflito? Uma pessoa, uma vez, começou a estudar Direito e falou assim: Valdo, eu quero estudar Direito para ser juiz. Qual é o trafor que eu preciso de ter melhor como juiz, como magistrado? Eu falei assim: olha, eu vou te falar seriamente, mas você pondera, porque isso não é para todo mundo. Não vai ficar encasquetado com o que eu vou te falar. Mas para mim o processo é taquipsiquismo. O juiz que tem taquipsiquismo, ele é muito melhor do que os outros. Ele vê tudo com olho atrás do morro, visão curva, muito depois que passou, onde passou o vento, ele vê tudo por sobrepairando e rapidinho. Então, eu acho que o taquipsiquismo pode ajudar mais. Esse nosso amigo, eu falei porque ele tinha uns indícios de taquipsiquismo, mas eu não sabia bem, porque estava começando a ver gente que tinha chegado aí, aqui mesmo que aconteceu. Aqui em cima, no ar. Eu queria saber que nessa questão da jurisprudência, que você fala interplanetária... Como é que é? A jurisprudência, essa poliplanetária, né? Jurisprudência. Isso implica uma analogia entre os processos evolutivos de todos os planetas. Quer dizer, todos seguem o mesmo caminho. Sim, assim. mas veja, o que é que não tem analogia no cosmos? Tudo tem homologia, analogia e processo de... O chamado especular, quer dizer, o processo do espelhamento. Uma coisa reflete na outra. Então, tudo tem vácuo, tudo tem espelho, tudo tem reflexo. Então, os caminhos são sempre os mesmos do processo evolutivo? Eu não vejo jeito. Por exemplo, até o momento, eu ainda não vi ninguém que funcionasse bem com 3 cabeças aqui em cima do pescoço. É sempre uma só que funciona mais ou menos bem, às vezes. Que mesmo assim, com uma só em cima do pescoço, às vezes ainda tem bobagem. Então pensa bem. Eu até pergunto... Porque isso aí, aquele meu amigo falou, não, se a gente tivesse 3 cabeças não seria melhor? Porque seria um triunvirato. Você está entendendo? Qualquer coisa, as 3 iam decidir. Como é que seria? Eu falei assim, não dá certo. Não dá. Professor. Se isso tivesse dado certo, eles já teriam feito a tricefalia há muito tempo. Mas existe uma procura assim, de planetas mais semelhantes, pelo menos para haver uma aproximação maior de situações. Mas agora aí né? é que vem as coordenadas de diferença entre os planetas. Esse foi um dos temas mais sérios do estudo do EM. Que é a medida planetária. Então, pois é, a medida planetária é uma das coisas do EM. É o processo da pré-maternologia. Tudo é desse tema aí. Então existem assim, conjuntos de planetas mais afins. Isso que eu queria saber. Que tem mais ou menos um processo evolutivo mais afim assim, entre eles. Não, e tudo eles já têm experiência disso, né? Nós não fomos criados dos primeiros do cosmos, não. Eu imagino que não. Tem muito mais gente atrás. Nós somos gerados nesse planeta, mas não no cosmos. No cosmos são as consciências livres, né, que já passaram por aí afora em algum lugar. Mas na Terra não foi, que a Terra é pré-maternal. Ela é primária ainda. Outra pergunta que eu queria fazer é a questão da transcendência que você falou. Hoje aqui a gente vê uma evolução muito grande das dinâmicas, do parapsiquismo em geral, de todo mundo. A gente é nítido que está melhorando muito. Como que você vê essa aproximação da CCCE, né, que é a comunidade extrafísica, interlúdio e tal, da CCCI hoje? Pois é, mas isso vai ajudar muito. Já está dando resultado, senão esses 3 amigos aí, esses nossos, né, não teria aparecido. O transmentor não teria enviado esses caras aí, os emissários dele. Isso mostra que está havendo algum resultado. Eu me senti homenageado com a presença deles. Senti o tal. Por isso que eu fiquei calado, não falei nada com ninguém durante vários dias. Fiquei quieto. Urubu observando o que ia dar. Sabe, eu sou mineiro, né? Desconfiado, né? Sei lá. É muita banana para um tostão, é um bananal. No meu caso, que a gente conhece as coisas, como é que tem sido o trabalho todo,
Isso é uma bênção. Você poderia explicar o transmentor como um legislador evolutivo? Como que é esse trabalho que eles vêm, fazem essa inventário e voltam para ele? Eu digo para você, existe algum serenão que não seja legislador evolutivo? Não existe. Todos eles são. O paradireito, a paradireitologia, vige na cabeça dele. O que eu estou falando é aquele negócio do vige, não é isso. Vige de vigência. Tá certo? Vamos entender bem. É a vigência, quer dizer, o negócio funciona no micro-universo consciencial deles. E você acha que a função é avaliar a possibilidade de um novo patamar evolutivo para o grupo que eles vieram Sempre fazer? nós temos que ver isso com o coque, cético, otimista, cosmoético, e fazer força por aí. O coque deve estar em tudo por aqui, todo lado. Todos esses recursos, esses contextos que eu estou falando hoje, tudo tem o coque. Agora, o que eu quero é que vocês entendam, para não tirar o corpo fora com má intenção, e nem também tirar o corpo fora por burrice. Não ter nem má intenção e nem ignorância, mas aceitar a condição que é da massa de vocês, é dessa massa crítica, que tem que sair o resto. Então veja, tem chance. Todo mundo tem chance, nós estamos nessa. Valdo. A oportunidade é essa. Vamos arregaçar as mangas e enfrentar a realidade. Valdo, você falou que em 1967, por essa ocasião, estava sendo feito um esclarecimento aos guias cegos, que você achava que um pandeiro Foi tinha... 67. 67. Então, Foi. você pode falar mais disso? O que foi isso? O caso foi o seguinte, eu, em maio de 66, eu deixei o movimento e fui começar a estudar os meus processos das viagens internacionais mais sérias, porque o processo foi depois de uma viagem, durante a viagem. Agora, eu já tinha feito uma viagem internacional em 65 com o Chico. Nessa segunda eu já tinha tratado com ele, que eu ia sair, na volta ele ficaria com os companheiros e eu iria seguir meu destino. Agora, na hora que eu fui seguir o destino, fiz umas coisas lá e voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, que o povo quis tudo saber se eu tinha deixado mesmo, como é que era, foi gente de São Paulo, de outras capitais, de outro lugar, tudo ao Rio para conversar comigo. Então, tinha aquelas coisas que eu via a média do povo, como é que estava. Quer dizer, o que eu queria estava acontecendo o contrário. Eu queria que as pessoas chegassem e falassem, olha, já que você está saindo, eu também vou sair. Não, elas queriam que eu voltasse porque achavam que eu estava assediado. Me deu uma pena danada. Uma desses aí, era um conjunto de pessoas que foram ao Rio para falar comigo, só 14 pessoas juntas. Você está entendendo? Eu dei um banho de loja neles. Depois teve uns outros em São Paulo, tudo nessa época, que quiseram fazer uma reunião comigo. Eu comecei a falar umas verdades lá, teve gente que falou assim, gente, a porta está aberta, vocês podem ir embora. Uma opção de gente foi embora, onde eu acabado de falar. Está entendendo? Porque desistiram. Depois disso, eu ainda tive almoço sobre esses assuntos, etc. Eles tentando me doutrinar. Agora, você já viu, né? Eu com a minha cara querendo me doutrinar sobre espiritismo, depois de 28 anos lá dentro, sabendo das coisas todas, era muito, né? Era dose, dava até pena. Então eu vi aquilo tudo, aí eu cheguei lá para a nossa turma aí que estava ali, os amparadores, tinha falado, inclusive, que nessa ocasião o nosso amigo já estava aí firme comigo, que é o enumerador. Eu falei com ele, olha, eu tenho uma hipótese, já que eu não consigo muito, eu consegui, né? Muita gente deixou o espiritismo comigo, mas não era uma coisa substanciosa, significativa, de alto nível, correspondente àquilo que a gente desempenhava lá dentro. Não, é muito inferior. Então eu falei com ele, quem sabe, se a gente falar com o pai da porcada, o dono da porcada, é melhor do que falar com os porcos. Porque eu tentei falar com os porcos, não adiantou nada, eu vou falar com o dono da porcada. Não é uma hipótese? Eu falei assim, Ele andou conversando isso, você está entendendo?
Depois disso, passam algum tempo, isso foi em 67, foi feito lá o pandeiro, que era mais ou menos um processo desse, porque muita gente que era guia cego dos espíritas, eles foram levados no pandeiro. Agora você veja, tem um entrosamento perfeito, racional nisso aí, inclusive cronológico da época, tudo isso. Eu observei isso. Pois é. Não, e esse não é só comunicante, aqueles que estão orientando o povo, que não sai, né? O guia cego mesmo de religião. Então, falar com eles para deixar. Agora, eu vejo que isso de vez em quando acontece. Tem pessoa que às vezes aparece aqui, que eu vejo direitinho um amparador com ele. Aí eu pergunto, como é que é? Você era guia cego? Tem uns que falam assim, sim, eu era. Entendeu? Primeiro ele mudou, depois mudou o pupilo dele. O discípulo, o aprendiz que estava com ele. A lógica disso. É o processo físico e extrafísico. É tudo entrosado, perfeito. É uma lógica danada. Agora, eu fico pensando, Mauro, é o seguinte, a gente estudando tudo aqui, o processo da multidisciplinaridade, multiconsciencialidade, multidimensionalidade, e os processos nossos de parapsiquismo dentro da conscienciologia, e esse povo todo da ciência materialista aí, tudo os PhDs, quanta coisa que eles vão ter que ver. Nós já estamos trazendo tudo mastigado. E estamos falando aí, não adianta nada. E não dá para fazer uma reunião dessa? De vez em quando o povo chega e vê isso aqui. Já teve pergunta aqui, umas 3 ou 4, nesses últimos 2 anos, muito interessante sobre isso. Mas assim, eu não entendo. Como é que esse povo não vê a lógica daquilo que você fala? Tem uma cortina, parece que tem uma não é cortina, não, é biombo feito de aço. Esse é o cara que falou. Tem um biombo feito de aço. E outra coisa, não é aço de 1 centímetro de espessura, não. É 1 metro de espessura. E não dá para fazer uma reunião com esses cientistas materialistas. Escuta, assim? O meu irmão falava, não adianta falar com ela, que ela tem, atrás da testa ela tem granito. Não adianta. Eu tinha razão. Quando é assim, não tem jeito. É fácil trabalhar com um guia cego, fazer um esclarecimento com ele, do que com um granito. Não, eu prefiro falar com a gatinha lá em casa do que com esse povo. Você perde muito tempo. Não adianta. Porque a pessoa, isso aí é que eu chamo da priorismose grande. É a prioriota. Não tem jeito. A pessoa já tem aquela coisa, já está sedimentada, estratificada, construída. Então o negócio é o seguinte, não é fácil, é uma laje. Já choveu muito para firmar a laje. A cabeça está firme, não tem jeito. Então, sobre essa legislação, você falou que as consciex livres e os serenões, eles vão ampliando essa legislação para nós. Essas leis, elas estão íncitas no universo e são descobertas à medida que a gente vai evoluindo? Não, ou elas são criadas? Que já foram descobertas. No nível nosso, não tem mais novidade nenhuma para eles. Entendi. Uma vez eu perguntei isso, faz uns 40 anos. Eles falaram, não, para isso aí não tem novidade, tudo já existe. O nível nosso não é daqueles tão avançadões, não. Tem que ver isso. Agora, possivelmente, no nível de consciência livre, a coisa já é diferente. Aí eles já sabem o que está na ponta, o que está... Porque o problema todo é o seguinte, existe uma pergunta mais séria da filosofia que eles não fazem muito. Se tudo é eterno, se tudo está evoluindo sem parar, como é que fica isso? Como é que é esse processo, essa infinitude de evolução? Isso aí é terrível. Agora, eles são tranquilos, né? As consciências livres são tranquilas, quer dizer que isso tudo aí deve ter solução. É assim que eu penso. Se as consciências livres, viu, Cris, estão todas tranquilas, é porque todos esses processos de evolução são tranquilos. Sorria, né? Elas são o meu espelho. Elas refletem essa realidade. Tem lógica? O que gera essa tranquilidade é justamente o conhecimento, né? Cognição. É a cognição, né? Cognição é que manda. Então, como é que fica? A gente nunca deve desprezar ninguém,
Esse ninguém pode ser alguém que é um mensageiro, que está trazendo uma neocognição. Vamos, urubu, observar e ouvir o que está se passando. Não feche a porta para o cara fedorento, maltrapilho que apareceu. Ele pode ser o J. Cristo, que você faz tanta questão. Ele vem camuflado. Eu tenho uma pergunta ainda na pensenologia. Me chamou a atenção que no último item da pensenologia, o senhor coloca cosmovisão multidimensional e seriexológica. A minha dúvida é o seguinte: o que ele fez o senhor manter esse termo na pensenologia e não, por exemplo, na parafatologia? Porque o negócio é o seguinte: não adianta nada você especificar uma coisa que ela existe. O problema é ver se a pessoa vivencia. Aqui na pensenologia, a pessoa já está pensando na cosmovisão multidimensional e seriexológica. Porque eu falo aqui as coisas, isso pode ficar só na teoria. A pessoa não vivencia aqui, ela não levou para casa a reflexão. Ela não vai gastar 5 horas de reflexão sobre isso. Então, entrou aqui, saiu aqui, isso não adianta. Agora, nessa questão do legislador evolutivo, ele fixa o melhor. Ele não deixa passar. Ele tira partido. Então, foi específico em função, claro, do tema do legislador evolutivo que o senhor quis frisar a cosmovisão na pensenologia, para dar um caráter mais pragmático, o caminho isso? É esse. Não adianta. Uma outra coisa. A gente precisa ter muito cuidado com 2 coisas para o advogado: o homem do direito ou a mulher do direito. Primeiro, a vida humana é complexa e cheia de não me toques e etc, etc. O processo, por exemplo, difícil dessa super comunicação que existe hoje na Terra. Isso já é um problema porque o almoxarife de ideias está subvertido. É um transtorno, é uma bagunça. Falando no direito, seria um processo anômico. Tá certo? Até isso se admite. Agora, pensa no resto. Na anomia das ideias dentro do próprio direito. O tanto de leis que tem, por exemplo, no Brasil, tanta lei que podia ser julgada fora. Como é que fica? Isso tudo tem que ser estudado. Agora, o homem do direito, ele fica entre a cruz e a caldeirinha desses 2 preceitos. Lá dos R$400, né? Quer dizer, sob o ponto de vista, o sistema legal. Aqui, ele nunca tinha pensado numa hipótese, mas nem. Estava anos-luz de distância dessa realidade. A hora que eu falei, ficou besta. Outra coisa, ele fez e deu certo. Ele me falou depois. Ele fez? Você já pensou como é que você. É julgar a água na fervura, acaba tudo. O negócio. Agora eu virei para ele e falei assim: esse é o princípio para-salomônico, que é muito mais sério. Então, assim, no caso dos advogados, aqueles que têm formação jurídica, para a gente caminhar de uma forma mais célere para a condição da paradireitologia, a gente tem que deixar essa anomia do direito, das ideias do direito que o senhor está comentando aí, né? Dá uma bela banana. Eu fiz a mesma coisa na medicina. Meu consultório, por exemplo, em Uberaba, eu usava todos os recursos terapêuticos que eu pude estudar na minha vida, independente do que eu estudei na medicina. Às vezes é isso que dava certo. Se eu não fizesse isso, para onde eu iria? Agora, lá eu podia fazer, porque eu não tinha muita lei em cima de mim. Porque lá era um lugar de triagem, clínica gratuita. Você sabe que teve gente da medicina que veio depois conversar comigo, né? Você está criando problema para a gente, você está inflacionando o ambiente. Eu falei assim: ali a vovozinha vai bem? Nós estamos precisando. Se esse povo não precisar, eles não viriam aqui. Professor, aqui no ar, como é que a gente consegue, então, o senhor está citando o exemplo do perdão, né? Da gente perdoar e abrir mão de buscar, muitas vezes, alguma coisa de alguém. Não, mas é mais do que o perdão. Aqui entra aquele negócio do pós. É o pós-perdão. O pós-perdão é o follow-up, é você fazer o acompanhamento da pessoa, vendo se ela está caminhando dentro das raias naturais para não escapar de novo. Então, eu queria que o senhor fizesse essa relação com a questão da impunidade,
Porque muitas vezes... Sei, mas o que é que tem de impunidade nisso aí? Não tem nada. Você dá o dinheiro para a pessoa e fala assim, ó, não vão brigar mais. O que é que tem de impunidade disso? Não tem nada. Não, é que às vezes a pessoa ela pode ficar um pouco recalcitrante, ela continua... Problema dela, não é seu, você ajudou. Você Mas fez, às vezes você não pode fazer uma Você deu tática. exemplo, agora, ó, um exemplo desse ela nunca vai esquecer. Amanhã ela vai quebrar a cara, milhões de coisas, ela vai voltar aí um dia. Não tem saída. Mas não tem um limite, assim? O limite chama-se cosmoética. Sim. Racionalidade, ponderação, discernimento. O discernimento é acima do senso popular ou do senso comum. Entende? Discernimento. Autodiscernimento. É o que interessa mais no cara. Agora, não tem erro isso aí. Mas esse... Agora, com isso, eu não estou destruindo o direito que você está estudando, não. Eu estou ampliando com o para-direito. Você só vai entender isso mais tarde. Porque senão não fica desacoroçoado. Quer dizer, não fica desanimado com o direito, não. O direito é uma grande coisa. É de direito é que se faz evoluciólogo. Entende? Todo evoluciólogo já mexeu muito com direito. Você acha que eu tenho cara de ter mexido com direito? Professor, fala mais para a gente aqui da lei da causação cosmoética na legislagia, na página 46. Seria bom você falar sobre isso, você é doutora no assunto. Ela já andou estudando muito comigo aí as coisas. Da causação cosmoética. Olha, o que... Eu acho que o que entendo aqui da lei da causação cosmoética é que... Não sei, professor. Você não lembra que nós estivemos conversando? A causação cosmoética é o seguinte, a lei é essa. Tudo que você faz para ter frutos opimos, quer dizer, frutos de alta significação, tem que ter uma cosmoética, ou seja, um moral, um nível moral que atinja o cosmos inteiro, que seja transcendente do ponto de vista de abarcância. Ele é panorâmico, aquele conceito. Então, aí é muito importante. Agora, a causação cosmoética, esse nível de, no caso aí, de causar, vai criar outros tipos de causa. Então, aí são as derivações, os efeitos, as consequências, a ressonância daquilo, tudo sai dessa causação cosmoética. Agora, a partir disso, se uma pessoa começa a verificar e partir tudo que ela faz por essa causação, o que acontece com ela? Tudo ela vai desencadear, tudo ela vai detonar de uma maneira mais acertada e correta. E outra coisa, Dulce, não é assertiva, não, é acertadamente, com C. Porque a Dulce não gosta da palavra assertiva porque é com 2 S. Entende? Ela quer que tudo tenha acerto com C. Então, eu já estou explicando que o negócio aí, no caso, seria acertadamente com C, que é a parte assertiva, correta, básica, fundamental da situação. Essa aqui é o problema da causação. Então, tudo que você vai fazer a partir disso, você vai errar menos. Porque a capacidade de errar vai ficar muito mais difícil. Você vai acertar, a tendência vai ser essa. Então, como é que você chega a isso? Tudo que você vai fazer, você pensa, isso é cosmoético? Um serenão faria isso? Se você fizer essas 2 perguntas, você não vai errar. Isso é cosmoético? Um serenão, ele se manifestaria desse modo? Vale a pena pensar nisso. Uma outra coisa, a pessoa vai ganhar muito para ela e vai entender mais o serenão. Isso é que é o bom da história. Vai começar a ver. A hora que ela vê que tem uma diferença, um gap entre aquilo que ela está falando, fazendo e o serenão, que ela viu que não está de acordo, ela vai ver, opa,
Aqui nós não demos, tem alguma coisa, está discrepante. Então é muito importante analisar a discrepância aí no caso. Professor, aqui no B, aqui, professor, indo de encontro a isso que o professor falou, no Crescendologia, na página 45, tem ali o crescendo de lucidez pensênica, lucidez consciencial e transparência energosférica. Então, o professor pode se aprofundar um pouquinho nesse crescendo? A nitidez pensênica é a hora que nós estamos pensando com muita clareza. Você está sabendo tudo que quer que está se passando com você. Então, está nítido aquilo que você está pensando. Você tem certeza relativa, mas positiva sobre o assunto. A lucidez consciencial mostra que você está lúcida. Os seus cons, as unidades de lucidez estão bem elevadas. E depois, a transparência energosférica. Você então mostra isso pela sua energia, a aplicação da energia, a sua parapsicosfera, a sua intenção, o que é que você quer, o seu propósito está muito positivo. Então isso ajuda. Da codigologia, que tem a cooperação pessoal na teática do Código Grupal de Cosmoética. Então, esse crescendo, ele favorece bastante essa... Pois aqui o Código Grupal de Cosmoética, o melhor que existe é aquele que é composto de elementos que já tem o CPC. Então, cada pessoa tem o seu código pessoal de cosmoética ali dentro. Eles vão entender mais o processo. Então, por exemplo, a mesma coisa... Lá no ECP2, faz algum tempo, eu falei com eles há muito tempo, que seria bom eles arranjar e colocar dentro da administração do curso pessoas que já estavam praticando a TENEPS. Então a pessoa que é tenepsista lá dentro vai poder dar muito mais exemplo e orientar muito mais as pessoas para fazer a TENEPS. E foi o que aconteceu. Hoje a maioria pratica a TENEPS. Isso então ajuda demais, é o processo da cooperação pessoal na teática do Código Grupal de Cosmoética. Se nós colocarmos todo mundo que já domina aquele processo pessoalmente, ele vai começar a trabalhar muito bem e com muita ênfase, eficácia, eficiência, para fazer aquilo grupal. Você entendeu? Então, por exemplo, no caso lá, seria a TENEPS ajudando o SCP-2 com todas as consequências daquilo. A interassistencialidade se dilata, se expande, ela aumenta, entende? O pessoal ajuda o grupal. Então, vamos entender bem, é a hora que a pessoa sai do ego-karma, ela entra com corpo e tudo, mala e cuia, intenções e propósitos para o grupo karma. Agora veja, e se der pouco, ela vai ter que chegar amanhã e começar a ver o que é o polikarma. Aí ela já não reclama mais, ela perdoa com antecedência, ela faz autossacrifício já com cosmoética, sabendo que ela não é burra. Então isso é a polikarmalidade. Ela já não espera mais retorno das coisas que ela faz, ela já faz aquilo que sabe que aquilo compõe a estrutura, o arcabouço da vida do cosmos, ela já vai entender tudo. Você entendeu o que quer dizer isso? De modo que aqui, isso aqui talvez seja a base de tudo para embasar esse processo do legislador evolutivo. É a pessoa que começa a superar o processo egóico para caminhar para o grupo karma e, consequentemente, para o polikarma. Uma coisa depois da outra, assim. Uma puxa a outra, uma depende da outra. Uma é consequência da anterior. A da frente é consequência da anterior. Você entendeu isso aí? Esse é o nosso caminho aqui. Agora, o legislador evolutivo, eu vou falar aquilo que eu comecei a dizer para vocês no início, vou repetir. Lembre-se, você é o legislador do seu destino, da sua vida. Nós éramos apenas espectadores do destino, até fazer o curso intermissivo. No curso intermissivo, então, a gente começou a ver o que era o livre-arbítrio e começamos a ordenar o nosso destino.
A vida agora é nossa. Quem domina a vida somos nós. Nós já temos autoconsciência do que vamos fazer. Porque antes tudo nós éramos subordinados. Era apenas uma fisionomia na multidão. Era apenas mais um dentro do curral. Agora não. Nós não somos apenas espectadores. Nós somos participantes do drama evolutivo. Estamos desempenhando um papel com autoconsciência. E somos bons atores. Quer dizer, não somos canastrões. Aqui não tem mais canastrão evolutivo. A maior prova é que vocês fizeram o curso intensivo. Antes, eu não garanto, né? Quem não fez, eu não garanto. Por isso eu trabalho só com grandes atores e grandes atrizes. Não tem nenhum canastrão. Entendeu? São os intermissivistas. Isso é uma coisa muito séria. Então, é a pessoa autoconsciente do papel que ela tem que interpretar. É a intérprete. É o acting. Entende? É o papel de exercer a interpretação. Você interpretar aquilo que precisa. Então, vamos examinar isso. Ver os grandes atores aí evolutivos. Não é o Sean Connery, não é nada disso, não. Tem que ver a monja, Serenona, o Serenão, o outro. Esses são os grandes atores evolutivos. É diferente. Não é, por exemplo, aquela nossa Emmanuelle, aquela francesa. É a mulher de maior personalidade do cinema francês todos os tempos. Você já viu Emmanuelle o quê? Emmanuelle Seng. Emmanuelle Conheço essa figura. Bolas, a mulher é um estouro em matéria de presença. Aquela eu desejaria ver perto, assim, para ver a parapsicosfera dela, como é que é. Paulo, de que época isso? Da agora? Não, não é muito antiga, não. 30? Ela é um mulherão, começa por isso, ela é um mulherão. Mas o problema não é o mulherão, é o aplume. Figuraça. É uma figuraça. Physique de rola. Impressionante. Emmanuelle Seng. Vou olhar. Vou dar uma olhada. Vale eu quero te perguntar uma outra coisa. Seria coisa. bom, dá uma olhadela para mim lá, aquele negócio que você faz na internet. Aí, qualquer coisa, apela para o Mário. Agora, não deixa na mão do Mário, não, passa para mim. Valdo. Emmanuelle é impressionante, gente. Professor Valdo. E é uma grande atriz, não é só força presencial, não. Emmanuelle Seng. Um dia desse eu falei aqui, mas não falei o nome dela, fiquei quieto. Essa é Emmanuelle. Não, mas isso é a ver depois, com calma. Precisa de ver a ficha da Emmanuelle. Valdo. Hein? Parece que foi. Vou dar uma olhada. Mas a presença dela é impressionante. Em matéria de francesa, ela ganha, por exemplo, da Zita Jones, em matéria de presença. Olha que a Zita Jones é de fechar o comércio. Mas essa... o europeu tem outro estilo, né? As maiores atrizes são sempre europeias. Todo mundo sabe disso. Não vem com essa comigo. É um outro contexto. Americana é outra. É outra jogada. A americana foi feita com artifícios. Agora, a francesa, a Zita Jones nem é. Não. E é fora de série. Tem a opção dessas, assim, fora de série. Valdo, agora, essa vale a pena ver essa dona. Eu vou dar uma Ela é olhada. impressionante. Você já viu as coisas dela? Eu não vi essa mulher. Valdo, eu queria que você continuasse naquela mesma linha que você comentou, que as consciências livres e os serenões ampliam as leis evolutivas. Então, leis dependem de interpretação, né? Mesmo as leis Toda lei exige interpretação. Tudo é interpretação. Então, lei e interpretação. Toda lei exige interpretação. Interpretação, quer dizer, ela dá margem a milhões de... Por isso que é que eles arranjam tudo quanto é macete para poder escapar da lei. Agora, é diferente... Uma vírgula pode causar uma morte.
Agora, me explica, faz uma analogia para mim, então, dessa questão da interpretação da lei, que na jurisprudência é uma coisa que depende dos interesses das pessoas envolvidas, mas aqui depende da cosmoética, certo? Quer dizer que, quando a pessoa aumenta a cosmoética, o nível de interpretação daquela mesma lei muda muito, porque ela vai ver entre linhas, né, interimitações que ela não via antes. O negócio todo, antes de mais nada, tem intenção, né? Isso. A intenção é que a primeira manifestação. E o exemplo, é a mais difícil. E você deu o exemplo hoje dessa quebra do direito comum para o para-direito, com aquela questão de dar o dinheiro para a pessoa, então quebra. A gente nota essa mesma quebra das leis evolutivas, no sentido da cosmoética, pelos amparadores, com a dimensão do livre-arbítrio deles. Tudo isso funciona. E eu tive muita experiência disso no meu consultório em Uberaba, a clínica gratuita. Agora, veja, chegou um certo ponto que eu era tudo lá, que eu fazia, antes de mais nada, vamos dizer, uma triagem do povo. Aquilo começou a criar até problema. Por exemplo, o dia que o cara saiu da cadeia e ele chegou, ele conseguiu tirar a grade, pulou a janela, depois veio um guarda, ele pisou em cima do guarda e saiu fugido. O primeiro lugar que ele apareceu foi na minha clínica, calado, colocou uma coisa na cara dele, etc., apareceu lá como se tivesse machucado, não estava nada, mas para sumir da história. Agora, o pior da história, ele foi atrás de mim porque queria ir embora, porque eles trancafiaram o cara na cadeia, inocente, segundo ele sabia quem era, mas não adiantava provar que o cara era peixinho dos guardas. Então ele falou assim, não, eu vou embora daqui. Aí eu virei para ele e falei assim, então o que você quer? Eu falei, não, eu queria roupa, se você tiver um chapéu, seria bom me dar, para eu ficar diferente, um boné. A gente arranjou assim no tapa lá para ele, eu e o Iker. E eu então falei com ele assim, olha, não vá para a direita, vai para a esquerda. A direita seria ele ir para São Paulo, a esquerda era ir para Goiás. Então eu falei assim, vai para Goiás que você pode escapar. Agora, eu virei para ele e falei assim, vem cá. Eu conheço vocês desde pequeno, a família toda, sua mãe é que tem criado vocês. Por que você não procurou sua mãe? Se eu procurar, ela me leva novamente para a cadeia. A mãe dele, sendo que eu já tinha cuidado dos irmãos dele, teve gente que eu via até nascer, eu conhecia tudo. Agora, o pior da história é que aquilo acontece, passa uns dias, a mãe dele vem chorar as mágoas. Meu filho sumiu. Aí ela vira para mim e fala assim, você acha que eles mataram ele? Eu falei assim, não mataram não, tenho certeza. Agora, Valdez, então é um exemplo claro disso que eu estava comentando justamente. É a quebra da aparente lei dentro daquela visão daquela pessoa e o uso da cosmoética num outro patamar que a pessoa não alcança. Agora, melhor da história. Quem está vendo vai julgar mal. Naquela ocasião nós tínhamos sessão todo dia, né? E vinha muita gente de São Paulo. Uma pessoa então começou a conversar comigo, que era lá de São Paulo, eu toquei no assunto, que ele era até advogado em São Paulo. A hora que eu falei assim, mas Valdo, você está sendo ilegal, isso é uma ilicitude que você acabou de cometer. Eu falei assim, e a vovozinha, vai bem? Você não entendeu nada. Agora veja, é ilicitude uma coisa dessa? Até um certo ponto, sim, para o direito. Dependendo da interpretação. Agora, do ponto de vista da cosmoética, não é? Agora tem um monte desse jeito. Agora, onde eu aprendi mais essas coisas não foi na parte aqui da vigília física ordinária, não, é fora do corpo. A hora que os caras chegam lá, o caso daquela mulher lá que me pediram, vai lá, que ela já está desenganada e não quer morrer de jeito nenhum, ela vai ficando por aí cada vez mais. E ela está sofrendo, nós não temos mais jeito, precisa de aliviar a mamãe. Então as meninas vieram, duas das filhas dela, que eram minhas colegas. Eu cheguei lá e conversei com ela, falei assim, ninguém morre, a situação é assim, seria bom a senhora se preparar pelas coisas. Eu falei, não, mas eu não vou morrer não, de jeito nenhum. Agora então o que passa? Eu vi aquilo e falei com as meninas, não tem jeito, nós vamos trabalhar com os amparadores, vamos ver o que é. Chega de noite, eles pedem para mim para ir lá, que eles iam socorrê-la, porque ela já estava num ponto que não ia aguentar mesmo ficar. Aí me pediram para ficar em cima dela, com energia lá, assim sobrepairando. Eu dei energia, eles começaram a tirá-la. Ela veio, ficou com consciência, eles levaram ela consciente, sem nada. Agora, é lógico, na outra manhã, eu telefonei para uma das meninas. Então, como é que foi?
Olha, o enterro vai ser às 2 horas. Valdo, então... Então você veja, por isso que eu falo, o projetor consciente, ele pode ser um cara que ajuda a fazer a ortotanásia. No caso ali, o que deve ter sido feito foi isso, mas foi um amparador que fez. Como é que fica? O paradoxo disso, assim, que beira a ilicitude, porque é como matar a pessoa, né? Você sai do corpo, vai lá e acaba com o elemento. Então, isso lá. aí causa uma série de transtornos dentro da pessoa. É preciso estudar muito, ter muito abertismo consciencial, senão não vai. A projeção é um negócio que não é fácil. Muito difícil. Por exemplo, esse caso aí que eu tenho falado, eu fiz até agora, num dos verbetes desse dicionário, eu já expliquei o assunto. Então, por exemplo, eu chego lá, que é uma menina que me pediram para ajudar, que a situação estava precária com ela, mas que precisava era de energia. Eu tinha visto a menina, se melhorasse, ia dar jeito. Agora, eu fui lá e vi a menina no quarto, na casa dela, junto com os parentes, o povo todo. Então, o que eu fiz? Saí do corpo, junto com o tal mal, ele me ajudou, etc. E eu fui lá para atender diretamente, porque com psicossoma, você pode fazer muito mais e ajudar muito mais. Na hora que eu entro na casa, pelo corredor, para chegar no quarto, o cara lá não deixou entrar. Era o avô que estava dominando a casa, não queria que ninguém entrasse na casa. Não é por causa da neta, era a casa. Ele era sentinela da casa e não deixou. Aí o que eu fiz? Comecei a julgar a energia, a distância da situação toda. A menina melhorou. Mas agora, não foi possível lá. Agora, engraçado é que é o seguinte, só para a gente tirar uma casquinha, né? Eu não aguentei. Depois que passou a noite, chegou no dia, eu voltei lá para ver a menina de dia. Entrei no quarto, mexi com, sabe, arco voltaico, tudo com a garota. E falei assim pro velho lá, que estava tomando conta. Agora veja, ele estava totalmente psicótico. E ele viu eu entrando, eu fisicamente, quando eu entrei. Assim, então. Então, isso é uma ampliação do livre-arbítrio sem limites. Eu falei com ele fora do corpo, eu estou aqui para assistir sua neta. Aqui ninguém entra. Por causa da assistência. O cara era o dono da casa, criando problema lá. Quase sério. Então você veja, esse problema de ignorância, a para-ignorância às vezes é um absurdo, é impactante. Cria um trauma na gente, se não tiver cuidado. Tudo tem. Professor, na página 45, por favor. Interaciologia. Sim. Na segunda linha, interação, autocognição e parapsicoteca. Isso tem a ver com o que o senhor está falando agora? Tem. A autocognição, ela acaba melhorando a situação. Se a pessoa, por exemplo, ela é uma consciência e ela visitou, devido ao nível de autocognição dela, que é avançado, eles permitiram que ela visitasse uma parapsicoteca. Aquilo amplia a cabeça dela. Isso aí ajuda tudo, em todo sentido. Agora, é lógico que uma pessoa que vai ter uma liderança qualquer para ajudar outras consciências mais seriamente, quase sempre ela já passou por algum processo de parapsicoteca, já teve examinando centrais extrafísicas, entende? Várias coisas nesse sentido. Que é o estudo da paradiplomacia e a parapolítica. Inevitavelmente a pessoa já estudou isso. Tá certo? Aqui na página 46, legislogia, último item. Assim, o empenho na descoberta das leis evolutivas incognoscíveis no atual patamar evolutivo na Terra. Pois é, a gente faz uma força danada. Às vezes consegue descobrir alguma coisa, mas dá um trabalho depois terrível para você falar isso. Tem um cara que virou para mim assim, Valdo, eu não estou com muita motivação de descobrir coisa nova, porque as coisas velhas que a gente tem uma dificuldade. Você vai arranjar as novas, como é que nós ficamos? Eu falei assim, você está desesperado mesmo, que coisa. Precisa te dar um banho de loja, não pode ficar assim. Agora, como a conscienciologia pode considerar-se medição interplanetária, uma medida interplanetária. É. E
a respeito disso, como pode se enfocar Não, aí ir o compreendendo problema a lei? todo é o seguinte: você tem que entender as coisas, quanto mais você entender, melhor. Não interessa se os outros não estão entendendo aquilo que você está querendo expor. Com o tempo você melhora a exposição, eles vão acabar entendendo. Agora, se você não conseguiu, na conversa, na interlocução, expor a situação e, vamos dizer, evidenciar a realidade, dê exemplo, viva a sua vida com exemplo e deixa para lá. A O conscienciometrologia... exemplo você vai passando, não adianta os cães latirem, você vai passando, você deixa o exemplo para trás. Então o ideal são as pegadas de exemplo. As pegadas de exemplo é o grafo pensanidade, é você escrever com seu exemplo. Então a melhor caneta que tem é a caneta do exemplo. Tem até um amigo que eu pedi para ele, parece que ele andou fazendo, era um cara lá do Mato Grosso. Fala assim, ó, escreva aí, faça uma caneta e põe caneta do exemplo, que é para mostrar os atos da gente na vida. Isso aí é o maior grafo pensando que tem. A especialidade... Para a pessoa começar a pensar, né? O exemplo que ela tem que dar. A especialidade de conscienciometrologia iria favorecendo a consciência, ir compreendendo Aqui é por isso que eu fiz o conscienciograma, foi feito para isso. Pelo menos a gente tem essa esperança, né? Não sei se é leviandade, ou a leivosia, ou o que é. Mas foi feito pelo menos com essa intenção. O conscienciograma. Entende? Está criando problema até agora. Ainda não acerenaram as ondas que o conscienciograma cria, não. De vez em quando vem gente falar comigo seriamente. Valdo, aqui na escada do seu lado esquerdo. Lado esquerdo. Aqui, Valdo. Aqui, na escada. Aqui na parafatologia, você colocou as leis supremas do cosmos ampliadas pelos serenóis e consciências livres. Na escala evolutiva, para atuar com lucidez nessas leis supremas, é só a partir do serenão ou antes já tem alguma atuação? Já tem algumas coisas nesse sentido, né? As leis do cosmos ampliadas pelos serenões, quer dizer, eles chegam aqui e começam a mexer. A primeira coisa que teve, por exemplo, foi o cérebro dos antigos, nas nossas vidas, há milênios e milênios. Eles vieram e colocaram um cérebro maior. Aquilo já ajuda. Eles quem? Os serenões? Os serenões. Sim. Tudo é a ampliação das leis do cosmos. São as leis supremas da evolução. Aquilo que existe por aí. Mas antes dos serenões, já existe na escala evolutiva também alguma atuação com lucidez nisso? A gente não sabe, né, como é que é antes e depois. Vamos ver com o tempo. Não, se na escala eu estou evolutiva... tentando ver se entendo vocês com macrosoma, já está um problemão. Vamos ver o que dá, né? Eu penso que muita gente aqui vai avançar muito rapidamente devido ao macrosoma. Agora, outra conclusão que eu já cheguei. Eu penso que o povo só entende macrosoma lá pelos 50, 60 anos. Antes disso, a turma tem dificuldade para entender. Por causa do próprio soma. A reação da pessoa perante o soma. Então, por exemplo, uma época que a pessoa pode entender isso perfeitamente é nos 70, porque em 70 tudo começa a bater pino. Entende? O processo da comorbidade é maior, a pessoa vai começar a entender o macrosoma. Já teve gente que eu já tentei provar, você tem macrosoma por causa disso, pelas coisas que a pessoa estudou, e a pessoa não quer admitir. Já faz alguns anos, ainda não quis admitir até o momento. Tem gente que eu conheço assim, não é daqui, é gente de fora. Então, como é que fica? Vamos ver, a hora que chegar nos 70, bem que o Valdo falou, foi uma besteira, eu devia ter feito. Mas isso... Daí vão chorar as mágoas, eu não estarei mais aqui. Mas aí o senhor fala pelo tipo de comorbidade ou pela ausência de comorbidade nessa época? Não, o tipo de comorbidade por 70 anos. 70 anos. Mas todo mundo tem. Isso.
Porque os órgãos e sistema têm que bater pino. Com 70 anos eles não se aguentam. Sim, mas aí a pessoa... Não tem jeito. Eu vejo como é que é o meu corpo, não tem saída. E outra coisa, meu corpo, pelo que eu estou vendo, está até dos melhorzinhos. Está na base dos 51. Ele não está na base de 5%. 51 anos. Pois é, 51. Você está entendendo? Então o negócio está melhor, não é assim. Como a Agora, pessoa... se eu, com isso tudo, consciente disso, com a medicina na cachola, com experiência de parapsiquismo, eu vejo essas coisas todas bater o pé, pensa bem o resto. Mas então a característica... E eu sei, porque atendendo gente de todo jeito. O senhor fala da questão do macrosoma, que nessa idade é como a pessoa vai reagir a esse tipo de as comorbidades que ela tem, é isso? Como é que ela enfrenta isso? Ela vai ver que ela devia ter se preparado, que ela não se preparou, ela deixou passar. Aí ela começa a rever as coisas, mas muita coisa ela já perdeu. Porque o macrosoma, às vezes, ele veio e vai começar a funcionar da puberdade para cá. Como é que fica? Agora a pessoa está aí, às vezes, com 28 anos, eu estou explicando para ela, ó, você já amadureceu, seu corpo já chegou na maturidade biológica, está tudo arrumado. Você tem um macrosoma, pelas coisas que você está falando, isso. Dou aquelas evidências. E a pessoa não quer admitir. Agora, muita coisa disso é um processo, vamos dizer, desonesto, né? É uma autocorrupção, no caso, né? É tirar o corpo fora. A pessoa não quer assumir a condição, ela fuga. É porque ela teria que trabalhar muito mais, é isso. Essa é a fuga. Não é só isso, não é trabalhar. Aquilo que ela devia evitar para usar o macrosoma. Que o macrosoma é uma profilaxia. Se ela chegou a 70 anos, já sabia disso com 28, ela já saberia o que é o macrosoma dela. Ela já teria estudado todas as reações que ela teve, do jeito que eu já estudei o meu. Eu sei uma opção de cor do meu macrosoma. A Graça sabe da opção de cor dela. Depois de 20 anos estudando, ela já sabe. Agora, estou estudando isso, mais de meio século, tem que saber como é que fica. Agora, a pessoa, você faz, mostra. Agora, eu penso o seguinte, vamos ver, né? Daqui uns tempos, pode ser que a próxima década a pessoa caia em si, ela vai ver alguma coisa. Agora, quem é mais recalcitrante com isso, até agora que eu já vi, é homem. Homem. É esquisito, né? Mas é homem. Porque mulher, você falou que é macrosoma, beleza. Agora, o homem, ele acha que aquilo vai aumentar a responsabilidade para ele, que vai criar uma opção de coisa. Tem vários que eu já vi que deram problema. Tem a sua razão de ser. É da natureza humana. Né? A natureza humana não falha, né? Aquilo que eu falo. Né? O processo é o proto-reptiliano está aí dentro. O primata está firme, de olho na gente. Entendeu? Tem o nosso amigo esses dias que teve aí, que estuda primatologia. Agora, aí tem outros que aparecem aqui que estudam o paracérebro, a paracérebologia, a coisa é muito mais aqui. Entre o primata e o paracérebro, o negócio vai longe. Como é que fica? Gente, sim, eu agradeço muito a presença de vocês com todas as perguntas. O mais, nós continuamos amanhã. Os nossos comerciais. Obrigado. Hoje tivemos 115 assinaturas no livro de presença, 27 perguntas presenciais, 8 perguntas online, 45 votos presenciais e 9 votos online. Hoje os recados são do Will sobre a semana e balanço existencial. O Weber sobre o fórum da TENEPS. Miriam sobre o curso Profilaxia das Posturas Monárquicas. E o Marcelo sobre a Unicim, congraçamento e lançamento do livro. Antes com vocês, o Fernando sobre o programa Amigos. Boa tarde a todos. Nossa mensagem aí para todos os tertulianos, os tertulianos, aqueles que visitarão aqui a Cognópolis Foz do Iguaçu durante as festas de final de ano, durante o período de férias. Convida para conhecer todo o ambiente da holoteca, do holociclo, aqui do tertuliário, do SEEC, que são ambientes mantidos pelo programa Amigos da Enciclopédia.
Então, você que é associado ao programa Amigo da Enciclopédia, para verificar que todo o recurso integralmente é aplicado para a produção da Enciclopédia da Conscienciologia e a manutenção desses ambientes. A gente convida você que está aqui em Foz ou que não vem para Foz esse final de ano para fazer a sua adesão ao programa Amigo da Enciclopédia, para contribuir aí para a produção da Enciclopédia da Conscienciologia e também para renovar a sua assinatura, para antecipar a renovação, tudo isso. E você concorre, então, para quem fizer a assinatura em dezembro, uma máquina fotográfica. E para todos os amigos com assinaturas ativas, nós vamos sortear um iPad 2, um curso Balanço Existencial, de 18 a 21 de fevereiro, patrocinado pela Apex, e um curso Paracirurgia e Pesquisa Parapsíquica, dia 22 de fevereiro, também patrocinado pela Apex. Então, você que mantém a sua assinatura em dia, concorre a todos esses prêmios, cujo resultado será divulgado no dia 1º de janeiro. Sério, viva o Bertone. Tudo bem, pessoal? Eu gostaria de estar realizando um outro convite, que é para o balanço existencial, que vai ocorrer em 2012, entre os dias 18 e 21 de fevereiro, no período do Carnaval. Então, são 4 dias que acontecem esse evento. É um momento onde a gente trabalha várias técnicas para a pessoa fazer um balanço da sua existência, seus erros, acertos, e como que ela pode otimizar a sua programação existencial. Então, é um curso de imersão, são 4 dias com bastante atividades, bem cheios. São 19 professores, estão todos convidados. Quem quiser mais informações, é só entrar no site da Apex, que tem toda a programação. Esse evento ele é realizado Apex CAEC, mas no site da Apex vocês têm a programação detalhada, que é www.apexinternacional.org. E também quem quiser assistir uma palestra online, que a gente realiza todos os sábados, hoje às 15h30, hoje será com o palestrante Henrique Ribeiro, que é um professor da Apex de São Paulo, sobre o tema automimeses dispensáveis versus a priorização da PROEX. Então, essa palestra é hoje, às 15h30, também pelo site da Apex, vocês podem estar entrando. www.apexinternacional.org. Obrigado. Boa tarde a todos. O meu convite é um pouco mais imediato do que o anterior. Nesta segunda-feira, às 8 da manhã, começa o 7º Fórum da TENEPS e 4º Encontro Internacional de Tenepsistas. Ainda há tempo para aqueles que ainda não se inscreveram a participarem, a fazerem suas inscrições, tá certo? Então fica o convite especial para os cognopolitas daqui de Foz do Iguaçu, mas também aos tertulianos e teletertulianos que ainda possam vir a participar do evento a partir de segunda-feira. Esse evento vai ter os seus debates centrados em torno de 3 eixos temáticos, que seriam interassistencialidade teática, autocientificidade parapsíquica e epicentrismo consciencial. Maiores informações na recepção do CAEC, pelos telefones 3525-2652 e 3528-2488. Ok, obrigado. Boa tarde. Eu estou aqui para falar do curso Profilaxia das Posturas Monárquicas. Neste curso, nós abordaremos o trinômio poder, prestígio e posição, os efeitos patológicos da arrogância, a interação família real, grupo evolutivo, o antagonismo, finesse evolutiva e autodissimulação e o binômio antepassado em si mesmo e personalidade consecutiva. Este curso será ministrado nos dias 20, 21 e 22 de janeiro, aqui no CAEC. Para maiores informações, o telefone do CAEC é 3525-2652, código 45. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu estou aqui só para reforçar o lembrete, o convite, para que vocês estejam hoje no discernimento. Às 18h30 nós iniciamos o congraçamento, estamos pedindo para chegar às 18 horas, e aonde vocês vão ter a oportunidade de ver os resultados das ICs. Nós vão estar expostos a banners com todos os resultados que as ICs atingiram esse ano, os principais conquistas, e cada coordenador de IC também vai passar a sua visão de conjunto quanto às metas para o ano de 2012. Lembrando que o congraçamento
congressamento é um momento para a gente se confraternizar, para a gente congraçar, tanto intrafísica como extrafisicamente, e é um ambiente de encontro dos intermissivistas. Então, fica o convite para que vocês estejam lá, e junto com o congressamento nós vamos ter o lançamento do livro Bertone, Uma Vida para a Ciência, do pesquisador Evaldo Butura e da professora Aline Niemeyer, e esse lançamento vai começar às 20 horas. Conto com vocês, a campanha Eu Estarei Lá já está aberta, espero que vocês também estejam lá. Até lá. E para amanhã teremos o verbete Bidoação Pessoal. A especialidade é autoproectologia. Obrigado pela sua presença e até amanhã.